Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Neemias faz a seguinte oração: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Cuida, meu Deus, e toque em cada coração neste momento. Que nada venha impedir deles ouvirem a Tua voz, sentirem a Tua presença, meu Deus. Usa a minha vida e os meus lábios, Pai. Alcança o coração dos Teus filhos neste momento. Abençoa todos eles, Pai. Que eles estejam atentos à Tua doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O tema dessa palavra de hoje é: não vou me contaminar. Repita comigo: não vou me contaminar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, bate no seu peito e fala assim para ela: não vou me contaminar. Deus te escolheu para ser boca de Deus nessa terra e para fazer a diferença. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Então não se contamine. Aqui nós vemos essa história, que é uma história tão bonita, que fala da reconstrução dos muros de Israel. E aquela cidade, ela havia sido devastada e toda aquela proteção havia sido perdida. E por isso que Neemias sentiu essa necessidade e ele se levantou para ser uma boca profética e reconstruir aqueles muros. Mas toda vez que um servo de Deus se propõe a fazer uma grande obra, o inferno também se levanta contra os filhos deles. Se levanta contra os filhos de Deus. É sempre assim. Pode saber que na sua caminhada ministerial, toda vez que você se levantar, pode ter certeza que o diabo vai vir com toda a força que ele tiver. Mas tenha fé, tenha ânimo, porque ele já está derrotado. Maior é o Deus que você serve, que está com você, do que o Deus que ele serve. E aqui nós vemos que tantas foram as tentativas. E lá no começo do livro de Neemias, ele já tem a sua posição. Ele já não se deixa contaminar. Porque lá no começo, quando nós lemos do capítulo 1 até o 2, ele se posiciona em oração. Em todo instante ele vai levar a Deus aquilo que as pessoas estão falando a respeito dele. Em nenhum momento nós vemos na trajetória de Neemias ele ter desconfiança no Deus que ele serve. Ele sempre confiava no Deus vivo. Todos os momentos, em todas as situações, ele se prostrava de joelhos. Ele dobrava o seu joelho e ele fazia sua reverência diante do Senhor. O que ele estava dizendo aqui para nós? Que por mais que zombassem da fé dele, zombassem daquilo que ele estava fazendo, ele cria num Deus vivo. Um Deus que ouvia a oração dele. E um Deus que fez tudo melhor daquilo que ele havia pensado e imaginado. Sabe, irmãos, primeira arma infalível que o diabo acha que tem sobre as nossas vidas é zombar do povo de Deus. Repita comigo: zombar do povo de Deus. Às vezes você está ali no trabalho fazendo algo que você coloca toda a sua força, todo o seu ânimo, você fala: Senhor, agora vai dar certo. Se levanta alguém para zombar da sua fé, ou não é assim? Ih, mas de novo vai para a igreja? Mas de novo, o que você vai fazer lá, irmão? Para com isso. Sempre tem aquele que vai zombar. E se você olhar na Bíblia e se lembrar de quem zombou do Deus dos exércitos, aquele Golias, ele zombou do povo de Israel.
Ele zombou e quando ele viu aquele menino daquele tamanho, ele falou: não tem para você, não tem para ninguém, eu sou o maioral. Querido, o maioral é Deus que está na sua vida. Não existe ninguém maior que o nosso Deus. E Davi fez o quê? Não olhou para aquele gigante com medo. Ele falou: eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. E a história, vocês sabem o que acontece. Então, por mais que estão zombando de você, dobre os seus joelhos, fale para o Senhor. E se você quiser fazer a oração de Neemias, também faça, irmão. Fica a seu critério. Fale para Deus. Não fique com medo, não. Ai, estão zombando de mim, pastora. O que eu vou fazer? Dobra o seu joelho e se posiciona, irmão. E fala: eu não vou me contaminar. Deixa eles zombarem o tanto que quiser da sua fé. Você decida fazer a melhor parte. Você decida buscar ao Senhor. Crer no Senhor Jesus que todas as coisas Ele vai fazer. Não fique com medo de estar zombando da sua fé, achando que você tem a pequena força. Eu vou dizer para você: maior é aquele que está com você, aquele que te chamou, do que o Deus que essa pessoa serve. E quando eu estou falando Deus que essa pessoa serve, estou me referindo Deus com D minúsculo, porque o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha. Deixa zombar, irmãos. Ora, descansa, confia no Senhor. É Deus que vai tomar frente disso para você. Deus é o nosso advogado, mas Ele também é o nosso juiz. O medo também tenta nos parar. Sambalate, Tobias e todos aqueles outros se levantaram e começaram a fazer cartinhas para Neemias. Lá no verso 6 nós vamos ver. E por várias vezes ele mandou cartas para Neemias, tentando amedrontar ele. Por várias vezes. E ó, irmãos, eu vou falar para vocês que Neemias é um grande homem de Deus. Porque muitas vezes nós vemos, né? Se fosse nós, na primeira já tinha dado uma resposta, né, Paulinho? Né, Dilson? Mas na primeira vez que veio com cartinha já tinha dado outra. Mas não, ele esperou, veio a primeira, veio a segunda. Não é, irmãos? Às vezes o Espírito de Pedro toma a nossa vida, a gente já quer pá, na hora. Ação e reação. Paciência, irmãos. Tudo tem um tempo certo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Não tenha medo de nada. E ali por várias vezes Sambalate e Tobias foi lá, mandou cartinha e falou: não, agora a gente vai pegar ele. E mandou uma vez, e mandou de novo. E Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, para que eu vou descer aí para falar com vocês? Existem distrações, irmãos, muito cuidado. Existem algumas distrações que nós achamos que são distrações, que são nada, que são coisas pequenas, mas é para tirar a sua fé. Cuidado, cuidado com as más companhias. A palavra do Senhor diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E aqui ele começou a mandar essas cartinhas e Neemias se posicionou e falou: eu não vou me contaminar. Eu estou fazendo uma grande obra, porque devo parar a obra para me encontrar com vocês. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. Continue fazendo aquilo que está nas suas mãos. Não olhe para trás. Continue fazendo. Por mais que ninguém acredite em você, por mais que até você mesmo às vezes não acredite que você está fazendo algo certo, que é correto, querido, não se preocupe com aplausos. O que você está fazendo tem impacto direto lá no céu. Permaneça firme. Onde o Senhor te colocou, permaneça fazendo a obra dele. E lá em Neemias 6, no verso 9, diz o quê? Neemias, ele sabia da intenção. Aquelas cartinhas não eram nada coisa boa, não. Eles não estavam chamando Neemias para fazer um piquenique, um happy hour, comer um churrasco. Era para exterminar, acabar com a vida dele, porque eles não queriam que a obra fosse concluída. E lá no verso 9, Neemias 6, 9, o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. E Neemias diz o quê? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmão, se posicione sempre. Não tenha medo. Maior é o Deus que está com você. Maior é o Deus que te chamou, que te remiu, que te ungiu. Maior é o Deus da sua vida. Não tenha medo. E aí Neemias fala assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
Sempre que você estiver enfrentando uma batalha, sempre que você achar que você não tem força, lembre-se de Neemias e peça para o Senhor: fortalece, Deus, as minhas mãos, e o Senhor vai ser contigo, irmão. Não precisa ter medo nem se preocupar. E não fique intimidado, não. Não se intimide diante das obras malignas do inferno. Todas elas já estão caindo por terra em nome de Jesus. Outra situação: desânimo. Porque aqueles homens estavam trabalhando muito, trabalhando. E em dado momento veio o desânimo. Mas aquele líder fez a diferença. Em todos os momentos, se você ler, leia na sua casa depois o livro de Neemias, você vai saber que ele se posicionava. E no momento que aquelas pessoas ficaram desanimadas, por algum instante ele ficou meio entristecido com aquela situação. Mas ele não largou o barco. Ele estava junto com aquele povo. Você quer ver, irmãos, eu e o pastor ficarmos bravos? É quando alguém se levanta contra a casa de Deus, contra as ovelhas. E ele é mais tranquilo que eu. Eu já quero ir na jugular da pessoa, mas eu tenho que orar. Irmãos, faça a diferença. Faça a diferença. Não permita que o desânimo entre no seu coração. Não permita. Às vezes nós começamos uma obra pequenininha e às vezes a gente está ali meses e achando que ela não está crescendo. Não despreze os pequenos começos. Vocês aqui, muitos são construtores, constrói em casa, sabe como é que é, né? Quando a gente está fazendo o fundamento de uma casa, você pega um prumo lá, uma coisa insignificante, né, Ercílio? Porque um prumo é uma coisa insignificante, não é? Você fala: nossa, mas que coisinha sem graça. Mas não usa o prumo para ver na obra, irmão, para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, Carlinhos, se fizer uma obra sem prumo? Ih, irmão, não queira pagar para ver o que vai acontecer. Vai cair, vai ter que fazer tudo de novo. Não queira fazer o serviço 2 vezes. Comece da forma correta. Faça da forma certa. Coloque Deus no início de tudo. Se você colocar Deus no início, irmão, pode ficar tranquilo com o resultado final, porque já deu tudo certo. Se você coloca Deus desde o começo, o Senhor está aqui. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não tenho condições, mas o Senhor é o Jeová Jireh. Nós acabamos de cantar. Irmão, não se preocupe com o final, porque no começo Ele vai cuidar do começo, do meio, do fim. Ele vai cuidar e vai prover tudo. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, que essa mensagem, que essa palavra nos mostra: falsas alianças. Existem convites que são como alianças profanas, irmãos. Existem pessoas que nos convidam para algo, para fazer algo que aparentemente, aos nossos olhos, é muito bom, muito bonito. Eu vou lá num churrasco, né, Ri? Vou lá na casa da Kelly comer um churrasco. Não é o caso deles, tá, irmãos? Existem convites que nós achamos e olhamos, não é o caso deles por causa desse contexto. Porque o Richard e a Kelly convidam a gente para um monte de coisa sempre para comer, glória a Deus. Estou falando em alianças, nesse contexto vocês vão entender agora. Existem convites que aparentemente são coisas boas. Ah, eu vou lá socializar na casa de fulano, na casa de tal pessoa. E aí você entra na casa da pessoa, você se assenta na mesa da pessoa. E aí os assuntos não são bons. São assuntos, irmãos, que até Deus vira as costas para não prestar atenção no que vocês estão falando. Cuidado. Cuidado com as alianças profanas. Com as alianças profanas que profanam o templo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Certa vez alguém foi na minha casa e nós começamos a conversar e conversar e conversar. E o assunto chegou no meu pastor. E aí ela começou a querer falar mal do meu pastor. Aí eu falei para ela assim: irmã, eu estou ocupada agora, eu preciso sair. Você pode dar licença? Eu não permito dentro da minha casa que fale mal do meu pastor. Ou em qualquer outro lugar que eu estava, se alguém falasse mal do meu pastor, eu dava as costas, eu ia embora. Porque eu preferia agir dessa forma e passar por chata, por ruim, do que responder e passar por chata e ruim do mesmo jeito. Alianças profanas. Essa pessoa que sempre se levantava contra o nosso pastor, o sonho da vida dela era ter um filho. Nunca teve um filho, irmãos. E vou falar para vocês, nunca vai ter. Alianças profanas.
Você é templo do Espírito Santo de Deus. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as alianças que você anda formando. Você acha que Jesus não está vendo? Ele está vendo. Os homens podem não estar vendo, mas Jesus está vendo. Outra situação que temos que tomar cuidado é com os traidores. A traição, se você olhar nesse contexto aqui, Tobias fez o quê? Ele começou a mandar espiões no meio do povo. Então tudo aquilo que Neemias falava para o povo, toda instrução que Neemias dava, todo direcionamento que Neemias dava, tinha um espião ali. Irmãos, não é o inimigo que trai, é o amigo. O amigo que você conta as suas confidências, o amigo que você confia, é ele que trai, não é o inimigo. Porque o inimigo, você não vai confiar nele mesmo, você não vai abrir a porta para ele. Mas cuidado, irmãos, sempre vai ter pessoas ali no meio. Mas eu vou dizer algo para você também não ficar com medo. O Senhor vai fazer separação do joio e do trigo. Eles são idênticos, mas o Senhor em dado momento vai fazer a separação. Então não precisa ter medo. Falsos profetas e falsas profecias. No texto 6 ou é no 4, agora eu esqueci que eu marquei, eu não lembro onde eu marquei. Existe um momento que alguém fala para Neemias: olha, você tem que ir lá, se esconder dentro da igreja, porque você precisa estar na casa do Senhor para estar protegido. E aí Neemias ouve direito e fala: não, tem alguma coisa errada. E aí ele entende que aquilo seria uma cilada para ele. Voltando na falsa aliança, é mais ou menos a mesma coisa. Tem pessoas que ficam aí buscando vento de doutrina. Vai para um lado, vai para o outro. Acha que é o Senhor que está falando. Querido, peça discernimento para o Senhor. Não fique dando ouvido a profetas e profecias que não são de Deus. Conserte o seu altar e faça o Senhor ser o Deus da sua vida primeiramente. Primeiramente conserta tudo que você acha que está errado, que você sabe também que está errado. Porque às vezes acha que está errado, mas não aceita que está errado. Conserte primeiro o seu altar e coloque Deus ali na frente. Deixe que Deus vai cuidar de você. Não fique olhando para essas profecias ou os falsos profetas, aqueles que estão tentando tirar você do seu foco. Você tem um foco, você foi colocado para fazer algo. Faça e faça com excelência. Não fique dando ouvido a conversinha fiada, não. Olhe para o Senhor e permaneça firme no seu propósito. Irmão, todo aquele que se levanta contra a obra do Senhor, o fim dele a gente sabe qual que é. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. Não tenha medo de falar do Senhor. Não tenha medo de ser chamado de crentinho. Não tenha medo. Se por amor do Senhor vocês forem odiados, é o Senhor que justifica vocês. Não tenham medo de fazer a obra dele. Eu vou falar mais uma coisa para vocês. O Deus que você serve vai fazer você chegar no alvo que você estabeleceu. E no alvo que Ele estabeleceu para você também. Não se preocupe com essas coisas que tem tentado. Não se preocupe que o inferno tem tentado se levantar contra a sua vida, ou contra o seu ministério, ou contra o seu chamado. Creia que Deus está com você. Coloque isso dentro do seu coração. Às vezes nós temos que passar por certas situações, porque às vezes nós precisamos de um chacoalhão. Às vezes nós precisamos ser fortalecidos na nossa fé. E às vezes a nossa carne precisa sangrar. E você acha que Deus, quando está olhando a gente nessa situação, Ele fica feliz? Não, mas Ele sabe que a gente vai sair e vai vencer mais forte em nome de Jesus. Eu lembro que quando meu esposo estava com Covid, irmãos, eu orava de hora em hora. Eu tinha dores de cabeça insuportável, que parecia que minha cabeça ia estourar e explodir. Eu já não estava aguentando mais, eu já estava no meu limite. Mas eu pensava assim: se eu largar a mão agora, ele não tem força para orar por ele lá. Vou permanecer fiel. Vou permanecer no propósito. Não vou baixar a guarda. Nós temos que ser assim todo instante. E eu me lembro que quando ele chegou em casa, eu coloquei ele sentadinho no sofá.
E eu tratei de 2 assuntos importantes com ele. O primeiro foi o ministério. E o segundo foi algo que estava no meu coração, mas eu não sabia que estava. E nós tratamos no dia que você teve alta. Aí, irmãos, você pensa assim: nossa, pastora, mas vocês eram pastores, passaram por isso. Fortalecer a nossa fé, irmãos. Porque hoje, quando eu abro a minha boca para adorar o Senhor e cantar te louvarei, não importam as circunstâncias, eu sei do que eu estou falando. Quando eu adoro o Senhor e falo queremos o teu nome engrandecer, eu sei o quanto isso significa para mim. Irmãos, às vezes as situações que vêm para fazer você chorar é para no futuro você sorrir. É para no futuro você falar para sua família: olha, nós passamos. Porque para cada dia de vergonha o Senhor nos dá dupla honra, irmãos. Mas só para aqueles que permanecem firmes no propósito. Só para aqueles que suportam o processo. E às vezes o processo não é tão doloroso. O meu processo às vezes não é do mesmo jeito que o seu processo. Mas você vai alcançar o sucesso em nome do Senhor Jesus. Porque assim como Neemias, você não vai voltar atrás. Assim como Neemias, você não vai desanimar. Assim como foi com Neemias, o Senhor vai ser com você também. E tudo aquilo que o diabo tem achado que roubou de você, tudo aquilo o Senhor já está reconstruindo. Não tenha medo. Ah, pastora, mas está tão fraquinho. Não interessa, irmão. Pode ser um passão, pode ser um passinho. Continue firme no seu propósito. Reconstrua o que for reconstruído, o que precisa ser reconstruído. Faça o que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito. Não perca o tempo não, irmão. Vai fazendo a obra, vai trabalhando. É o Senhor que vai dar o crescimento. É o Senhor que vai falar através da sua boca. É o Senhor que vai encher você todos os dias. Não tenha medo não, irmãos. Vai com medo mesmo. Enfrenta essa muralha. Enfrenta Sambalate, Tobias, faz o que tiver que ser feito. Não para não, irmão. Não para, a obra conta com você. O céu precisa de você. O seu irmão aí do lado precisa que você tenha força e permaneça e continue. Você não sabe, mas às vezes você é inspiração para alguém. Faça a obra do Senhor. Faça todos os dias como se tivesse uma plateia te aplaudindo, irmãos. Mas faça. Ah, pastor, eu vim aqui no culto, não tinha ninguém. Deus já estava aqui. E através da sua atitude, Ele vai mandar as pessoas. Não fique esperando Deus fazer algo para você fazer algo para Deus. Deus não precisa que você faça nada. Faça você a sua parte. Faça você a sua parte. Quantas vezes na tarde da bênção a gente chega aqui, né, Kelly? Só eu, a Kelly, Adriano. Só eu, Adriano. Só eu, pastor. Só eu e Deus. E daí, Deus já está aqui. O Espírito dele já está aqui. Faça, queridos. Não perca tempo. Não fique olhando para o lado. Deixa quando Sambalate e Tobias vir e fala: irmãos, agora não tenho tempo. Estou ocupada agora, não posso. Ah, mas não, irmão, eu não posso agora. Eu não posso. Ou então chama, né, Carlinhos? Fala: vamos lá trabalhar junto comigo. Porque desocupado, irmão, é só dar um servicinho que ele, vaza. Ou ele vem, aí você já vai saber que ele não é desocupado. Mas se é um desocupado, a hora que você der um servicinho, ele fala: ai, tô com uma dor de cabeça, acho que eu vou embora. É assim que você espanta, sem ser grosseiro. Chegou um desocupado pertinho de você e começou a falar umas besteiras, querer contaminar você. Você já fala para ele: vamos lá na igreja que vai ter um mutirão. Ele vai falar o quê? Ai, não quero. Fala: vem aqui, vamos lavar uma louça, irmão. Olha, quem quiser ir lá em casa pode ir. Vamos lavar uma louça. Vai embora rapidinho, irmão. Não fique dando tempo para conversinha. Minha avó, ela falava umas coisas e eu acho engraçado. Ela falava assim: você tá aí com essas conversas, né? Tá aí falando essas coisas. Você já pensou se Jesus volta nesse momento? E aí, o que eu penso? O que ela queria dizer? Você vai nadar e morrer na praia. Às vezes, irmãos, pequenas coisinhas a gente acha que não faz nada. Sabe, você vai, só joga um veneninho ali, outra ali, outra ali, outra ali, e vai.
Você acha que não faz nada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Cantares 2:15 nos deixa um ensinamento importante sobre essas pequenas coisinhas que são lançadas. Pegue as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Coisa grande é fácil a gente achar, né, irmão? Um elefante, um urso, isso é fácil, não é? Você vai, você vê o urso ali, ou você corre ou você faz alguma coisa. Eu corro, né? Porque... Mas as raposinhas a gente não enxerga. Neemias fala sobre as raposas. As raposinhas, elas são pequeninas e inofensivas, mas elas fazem um grande estrago. Sabe o que elas fazem? Elas estragam quando os campos estão para serem colhidos. As raposinhas, elas vêm e elas acabam com essa fertilidade. Não permita que as raposinhas tirem a sua fé. Não permita que essas pequenas coisinhas te afastem do Senhor. Não permita, irmãos. As raposinhas, elas são astutas. E as raposinhas, elas representam demônio. Pequenos demoninhos, que de pequenininhos não tem nada. Se levante, irmãos, e seja como Neemias e fale: eu não vou me contaminar. As raposinhas, elas não vão causar estragos na minha casa. As raposinhas não vão causar estragos no meu ministério. Na minha casa não vão causar. Não permita, irmãos. Não deixe essas coisas afastarem você do Senhor. Faça como este homem de Deus. Este homem que se posicionou e falou: eu vou fazer a obra, eu vou reconstruir os muros. E lá no final, os muros foram reconstruídos. E tem uma fala de Neemias que ele diz, eu não vou achar aqui agora, mas eu li, que diz que tudo foi feito conforme o Senhor queria. Faça o que o Senhor gostaria que você fizesse, o que Ele quer que você faça. E como que eu vou saber, pastora, o que é que Deus quer? Ore a Ele, e você sabe o bem, o mal. Faça o que tem que ser feito em tempo oportuno. Ainda dá tempo de você reconstruir o que foi perdido. Ainda dá tempo de você reconstruir a proteção, reconstruir o muro. Não perca a sua salvação. Não perca tudo aquilo que o Senhor já tem derramado e colocado na sua vida. Se levante e não seja contaminado. Deus é com você. Não se atemorize. Deus é com você. Mesmo que se levante alguém contra você, bata no seu peito e fala: Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Confie no Senhor. E a todo momento, em todo instante, se coloque de pé na presença dEle. E a todo instante, a todo momento, fique de joelhos na presença dEle. Da forma que você tiver, busque sempre ao Senhor. Busque primeiro o Senhor. Entregue tudo ao Senhor e confia nele. Tudo Ele vai fazer. Não precisa ter medo. Acabou. Não precisa ter medo de zombaria, desânimo, falsa aliança, calúnia. Você está guardado debaixo das mãos do poderoso Deus. Você está protegido debaixo das mãos do poderoso Deus. Nós cantamos: temer porque se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O Deus é Deus e Ele é com você. Ele é com a sua vida. Nossa, relógio de oração de novo, mas não vai acontecer nada. Irmãos, o que nós fazemos tem impacto direto no céu. É lá no céu. É do céu que vem a nossa vitória, a nossa provisão. É o Senhor que dá a vitória. Nós não estamos firmados nem confiando em cargos, em carros, em cavalos. A nossa confiança está no Deus eterno, no Deus altíssimo, no Deus que nós sabemos que vai nos dar a vitória. E ela está chegando. Eu já sinto o cheiro da vitória. Você já sente o cheiro da sua vitória, irmão? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: ó, já estou sentindo o cheiro da vitória. Ela está pertinho, irmãos. Está pertinho.